Olha, o Barsi acabou de divulgar 5 ações que ele considera serem as melhores pagadoras para 2025. E já tem gente falando, né? Ações para te deixar rico em 2025 e antes de você sair correndo para comprar essas ações. O que eu acho natural, né? Você pegar o maior investidor pessoa física da bolsa e querer fazer a mesma coisa que ele faz. É importante você entender que você ir lá e copiar ações de alguém sem entender o processo por trás é algo que pode te fazer perder dinheiro. Como diz o William Bernstein no livro The Intelligent Asset Allocator, muitas vezes boas empresas podem ser más ações e más ações podem ser boas empresas. Bom, nesse vídeo aqui eu vou citar quais são essas 5 ações e comentar sobre alguns erros que eu vejo muitos investidores cometendo para que você não cometa esses erros. E se são ações com foco em dividendos, eu também vou comparar essas ações com a nossa estratégia aqui no Clube do Valor de seleção de ações de dividendos, uma estratégia totalmente matemática, totalmente quantitativa, chamada máquina de dividendos. Então vamos lá pro vídeo, vamos conhecer quais são essas 5 ações. Mas não sei antes falar sobre o que eu chamo do mito da cópia cega. Como assim, Ramiro? O que é isso? Bom, essa ideia de que se você copiar as ações na carteira de alguém, como o Barsi, por exemplo, sem saber 3 coisas, que são qual o peso dessa ação na carteira dele, qual a razão por que ele comprou essas ações e qual que é o processo estratégico para ele definir quais ações comprar e quando vender, você não vai dar certo. Você tem que entender essas 3 coisas. Por quê? Porque sem entender elas, você não vai ter convicção no porquê você tem aquelas ações. Sabe o que acontece quando você não tem convicção? Se uma ação sobe ali 10, 20%, você vende e embolsa o lucro. Se essa ação despenca, cai 30, 40, 50, você vai comprando mais. Você vai fazendo preço médio. Você cria regras do tipo, olha, quando essa ação voltar ao preço que eu paguei por ela, aí eu vendo. E muitas vezes isso te faz vender na hora errada, comprar na hora errada e perder dinheiro até mesmo com ações que possam ter de fato um bom desempenho. Enfim, muito que eu vou trazer aqui é para combater esse mito da cópia cega. Isso aqui vale não só para as ações do Barsi, isso vale para as ações do Clube do Valor, isso vale para as ações que qualquer criador de conteúdo, qualquer influenciador citar em vídeos. Você tem que entender o processo por trás, beleza? Vamos pegar aqui a primeira que o Barsi comentou, que são as ações da Taesa. A Taesa reportou um lucro de 188 milhões no primeiro TRI, com crescimento na receita líquida e investimento em novos projetos, além da aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio de 188 milhões, com pagamento aqui previsto para agosto de 2025. E aí, se você cruzar as ações da Taesa com o Ibovespa, vai ver que ela está vencendo o Ibovespa nos últimos 12 meses. E o Barsi comenta sobre a Taesa porque ela está ali dentro do rol das empresas que ele investe, fazem parte do acrônimo BEST, são setores de banco, energia, saneamento, telecom. Sobre Taesa ele falou o seguinte: a Taesa mostrou que é uma máquina de geração de caixa. E o mais importante, uma distribuidora consistente de dividendos, mesmo em cenários econômicos bem desafiadores. Então aqui ele cita a Taesa por ser de um setor perene, e é verdade, o setor de transmissão de energia elétrica ele é um setor perene, e também pela Taesa está apresentando lucro com consistência e pagando dividendos com consistência anos. Você pode olhar aqui pelo histórico de dividendos da Taesa. E aí muitos pensam, poxa, não tem erro. E aí, antes de eu citar as outras ações aqui, tem algo que você precisa entender, que é o fato de que o Barsi também erra. E não, isso aqui de forma alguma é uma crítica pessoal ao Barsi. Eu erro pra caramba. Você provavelmente erra também. Ou começou a investir há pouco. Mas o fato é que todo mundo que tá nesse jogo há mais tempo já comprou ações que despencaram. Buffett, Ray Dalio, Joe Greenblatt, todo mundo. Os melhores investidores do mundo compram ações que depois despencam. No caso do Barsi, teve investimento em IRB, que é uma ação que performava muito bem, mas foi descoberta uma fraude contábil e desde então elas despencaram. Um outro caso foi o caso de Oi, que o próprio Barsi já comentou sobre ele. Ele falou, olha, o dividendo alto às vezes pode seduzir o investidor. E apareceu lá numa manchete sobre os maiores arrependimentos dele. Enfim, eu tô mostrando isso de novo, não é para atacar o Barsi, para mim é um baita investidor, é uma inspiração inclusive. Mas é para mostrar que não existe uma regra de, olha, é a ação do Barsi, então é sucesso garantido, então vai subir com certeza. Então não tem nada de ruim que possa acontecer. Risco existe sempre. E aqui a lição é que mesmo seguindo uma estratégia similar à do Barsi, você tem que ter mecanismos de gestão de risco eficiente. Em outras palavras, não pega e joga tudo em Taesa ou divide tudo nessas 5 ações aqui, que são Taesa e mais 4 que eu vou citar, sendo que a segunda são as ações do Banco do Brasil. Todo mundo sabe que está enfrentando desafios em 2025, muito por conta da parte do agro, e que o Barsi comprou porque, abre aspas, o Banco do Brasil segue sendo uma das maiores referências em solidez, governança e previsibilidade de lucros do país. Mesmo em cenários desafiadores como os de 2024 e 2025,
a instituição manteve sua lucratividade bilionária e uma política consistente de distribuição de dividendos. Eu sei que as ações do Banco do Brasil são interessantes para muitos investidores e eu vou te mostrar por que alguns clientes do Clube do Valor têm essa ação em carteira. Mas um ponto que eu queria trazer aqui, quando você olha alguns indicadores da empresa e vê esses indicadores baixos, né, como preço por lucro baixo ou como PVPA baixo, muita gente atribui isso também a uma certeza de resultado. Em especial quando a gente fala do PVP, porque o que significa um PVP de 0,7? Significa que, em tese, se a empresa pegar todos os ativos e liquidar, marcar com todos os passivos, o acionista vai ter um ganho, porque ele está comprando essa ação com 29% de desconto nesse caso. Sabe que o PVP ele é uma boa métrica de valor. Eu sei que o time aqui de estratégias do Clube do Valor está colocando uma lupa nisso. A gente está sempre tentando melhorar nossas estratégias, colocar filtros ou elaborar melhor o ranqueamento para que a gente consiga ter carteiras cada vez melhores. Mas o fato é que não é algo tão simples quanto, olha, uma ação abaixo de 1 no PVP ela vai subir, uma ação acima de 1 ela vai cair. Muitas vezes uma empresa ela pode estar barata por problemas estruturais ou graves. E o fato de uma empresa estar barata, estar com PVP baixo, indica que o mercado está prevendo um futuro pior para ela. É comprovado, é claro, se você comprar uma cesta diversificada de ações mais baratas, você vai ter mais performance, mas de novo, não vai ali meter um all-in numa ação, comprar poucas ações, correr riscos maiores por conta disso. E falando em valor patrimonial, vamos ver aqui a terceira ação que o Barsi cita, que são as ações da BB Seguridade. Uma empresa aí que chegou a lucrar 2 bi no primeiro tri, praticamente 2 bi, aprovou uma grande distribuição de dividendos de 3,7 bi referentes ao primeiro semestre, com dividend yield de cerca de 11,5%, e que o Barsi comenta que essa aqui é uma das empresas mais lucrativas e previsíveis do mercado. A BB Seguridade é uma das empresas mais lucrativas e previsíveis do mercado brasileiro. Atua no setor de seguros e previdência privada, com margens elevadas, alta distribuição de lucro e baixo nível de risco operacional. É o tipo de empresa que muitos chamam de vaca leiteira, porque entrega dividendo de forma constante em quase todos os semestres, mesmo diante de crises econômicas. E aqui você está vendo, né, que cada ação que eu cito, eu trago algum ponto para ir passando um pouco da minha experiência, pontos que o Barsi com certeza concordaria comigo, mas esse quarto ponto que eu quero trazer é um ponto em que eu discordo do Barsi, que é a questão da diversificação versus concentração. Eu discordo com todo respeito, tá? Eu sei que o Barsi ele tem uma linha que diz mais ou menos que a diversificação é a proteção contra a ignorância. Sei que essa frase não é dele, essa frase é do Buffett, em outro contexto, é porque o próprio Buffett, ó, que está aqui conosco, ele diz que se ele fosse investidor pessoa física, ele investiria em ETFs, né, que são veículos bem diversificados. Mas o fato é, eu sei que o Barsi comenta que a concentração em poucas ações facilita que o investidor acompanhe essas ações, esteja por dentro do que está acontecendo com elas, esteja por dentro aí dos seus balanços, que é verdade, é muito mais fácil acompanhar 3, 5 ações do que 20, 30 ações. Só que a primeira coisa que eu vejo é que quando você acompanha muito de perto uma ação, você pode cair naquilo que é chamado de efeito Dunning-Kruger, que é quando seu nível de confiança cresce muito acima do que ele deveria crescer, com base no maior conhecimento que você tem. Vou pedir para o Gleison botar uma imagem do efeito Dunning-Kruger na tela. E o segundo ponto principal é que quando você concentra, você aumenta o risco de ruína. Imagina se você concentrasse em 3 ações, né? Banco do Brasil, BB Seguridade e IRB. Poxa, você teria perdido muita grana com a queda da IRB. Se desse azar, então, e tivesse concentrado em Oi, IRB e Banco do Brasil, teria perdido ainda mais. E sim, eu estou sendo tendencioso aqui nos exemplos, porque sempre que uma ação cai 80%, 90%, era meio óbvio o risco. Mas antes disso, as pessoas iam lá com muita confiança. Tem um estudo do Joe Greenblatt que mostra que você reduz bastante o risco não sistemático, que é o risco de você perder dinheiro por escolher as ações erradas e não com uma queda do sistema como um todo, ao ter entre 16 e 32 ações. É isso que a gente faz aqui para os nossos clientes de wealth na maioria das nossas estratégias. Com exceção da estratégia de dividendos, que acaba sendo protegida por a gente estar comprando só empresas com lucro consistente há bastante tempo, crescimento de lucro, e ali a gente coloca 10 ações. Só que outra coisa muito importante é que os nossos clientes de wealth, eles fazem aquilo que eu recomendo para todo mundo. Eles têm, no mínimo, 3 diferentes classes de ativos na carteira de longo prazo, sendo que a maioria desses clientes tem 6 diferentes classes de ativos, e nisso a parte de ações brasileiras acaba representando entre 10% e 20% da carteira como um todo. Faz isso por quê? Porque a gente acredita que o mercado financeiro e que investimentos são para
preservar o patrimônio antes de multiplicar, que a gente tem que olhar para baixo, olhar para o risco antes de olhar no potencial de valorização. Eu acredito que as pessoas vão enriquecer focando nos seus trabalhos, em ganhar mais, ser um empreendedor melhor, em ser um funcionário melhor, que a renda ela é capaz de construir um patrimônio de forma muito mais rápida do que os investimentos em si. Então só reforço aqui, não saia copiando essas ações. E falando em essas ações, estou te devendo mais duas. A quarta ação aqui que o Bar citou são as ações da Copasa, de código CSMG3, que registrou um lucro aí de cerca de 428 milhões no primeiro TRI de 25, crescimento interessante do seu EBITDA, com ganho de margem, aumento de receita também, um bom crescimento do lucro líquido, e vem subindo pra caramba aí nos últimos 12 meses, e em especial, né, de abril pra cá, que ela cresceu muito, e o Bar citou Copasa por conta disso. Copasa também merece destaque. Ela atua no setor de saneamento básico, um dos mais resilientes e estratégicos do Brasil. A empresa tem boa geração de caixa, um histórico sólido de distribuição de dividendos e está num setor com baixa concorrência e alta estabilidade. Em tempos de incerteza, Copasa é sinônimo de consistência. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar as 4 ações que a gente citou até aqui, ações do Barsi, com as justificativas dele, com a nossa estratégia de seleção de ações com foco em dividendos, que é a máquina de dividendos, que é um sistema quantitativo, com base apenas em números, para a gente montar uma boa carteira de pagadoras de dividendos. Vou te mostrar quais passam, quais não passam, aqui dessas 4 ações que eu citei, e da próxima que eu vou citar, que vocês podem ver aqui, que nos últimos 5 anos, teriam tido na média boas performances, na faixa ali de 100%, um pouquinho mais algumas, um pouquinho menos outras. Um desempenho de todas superior ao do Ibovespa, cresceu 41% nesse período. E aqui você pode ver que essas ações têm diferentes perfis de PVP, o único abaixo de 1 é Banco do Brasil, diferentes perfis de preço por lucro, mas aqui a mais barata também é Banco do Brasil. 2 delas têm um dividend yield maior, Banco do Brasil e BB Seguridade, a Taesa tem um dividend yield consistente, as outras 2 um dividend yield abaixo de 6, isso que acaba sendo maior do que a média, e margens EBITDAs bem ok, né? Não as empresas do setor de bancos e seguradoras, porque não tem como medir esse dado delas. Agora, eu sei que quando a gente faz uma comparação assim, né, com vários filtros sobre várias empresas, muitas vezes o investidor fica perdido, porque em algumas coisas, evidentemente, o Banco do Brasil está melhor posicionado, em outras aqui a gente tem uma Copasa ganhando, em outras questões a BB Seguridade ganha estrelinha, ter taxas maiores de retorno sobre o ativo, sobre o patrimônio líquido, sobre o capital empregado. E o investidor médio, aquele cara que se dedica muito ao trabalho, a sua família, não tem muito tempo, eu sei que muitas vezes fica perdido ao analisar tanta coisa. E é aí que estratégias quantitativas ajudam o investidor. Porque estratégias quantitativas elas prevêem uma série de regras, uma série de filtros que geram um output, uma lista de ações bem ranqueadas nesses filtros. A gente tem aqui a máquina de dividendos, que eu pedi para o Gleison ir colocando na tela aí o que ela olha. São vários filtros quantitativos para a gente chegar numa lista de 10 ações bem ranqueadas com base nesses critérios. Bom, dessas aqui do Barsi, nesse momento, Banco do Brasil e BB Seguridade passam ali na máquina de dividendos. Então olha que interessante, né? Tendo visões diferentes sobre o mercado, por metade das ações do Barsi acabam estando na carteira dos clientes do clube, com foco em dividendos, é claro. Já te adianto que a última ação que o Barsi citou, ela está na posição 21 ali do ranking da máquina de dividendos. Ela acaba não entrando. E o que eu te mostrei até aqui é o resultado de investir com esses critérios da máquina de dividendos. Uma metodologia que, por acaso, a gente aplicou na carteira desse cliente aqui, que ele procurava investir em ações de dividendos, só que ele não tinha um método para isso. Ele tinha ali boas pagadoras de dividendos, mas se sentia muito perdido sem saber quando comprar mais uma ação, quando vender. E a gente mostrou que uma carteira com a máquina de dividendos, nos últimos 20 anos, teria rendido quase 15% ao ano, e aí tirando custos, tirando a inflação, sobraria no bolso dele 7,5% acima da inflação, o que é um excelente nível de retorno, que significa dobrar o nível de riqueza a cada 10 anos mais ou menos. De novo, descontado a inflação, descontado o imposto de renda, descontado tudo. Enfim, é importante trazer aqui uma amostra de como é que a gente faz o nosso trabalho. Trabalho que, para quem tem mais de 100 mil, já passou ali dos 250, dos 500, primeiro milhão, segundo milhão ou mais, quer ter um acompanhamento personalizado sobre a sua carteira, pode entrar em contato para entender como é que a gente pode ajudar a investir melhor, conhecer os nossos serviços, ao apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela para agendar uma conversa conosco, tá?
Recomendo muito que você faça isso, ou que você aperte aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Quando você vai fazendo isso, eu quero estar a quinta ação que o Barsi citou. Tá perto ali, mas acaba não entrando na máquina de dividendos. É a ação de uma empresa cujo lucro cresceu mais de 18% e passou da casa do bilhão, que está avaliando, né, a venda de 20% do capital da Vivo. Ou seja, estamos falando aqui da ação da Telefônica Brasil, de código VIVT3, que é uma ação, como eu mostrei, ela passa por vários critérios técnicos da máquina de dividendos, mas não fica bem ranqueada no final das contas. E aí, no limite, o que a gente tem aqui, tá? Eu mostrei quais são as 5 ações aqui do Barsi, eu mostrei como é perigoso você confiar cegamente numa lista de ações, independentemente de quem seja. Eu mostrei a importância de você diversificar, não só numa boa quantidade de ações, mas também em outras classes de ativos. Espero que você tenha percebido que investir em ações de dividendos vai muito além de copiar carteiras famosas e que um sistema quantitativo te ajuda bastante nessa jornada. E se você quiser conhecer melhor o nosso método, a máquina de dividendos, você pode baixar ele apertando nesse botão, download é totalmente gratuito. Se quiser conhecer o nosso serviço de consultoria de investimentos, pode apontar do seu lado para o QR Code que vai estar aqui na tela, e aqui eu vou deixar o link de outros 2 vídeos complementares. Era isso, um grande abraço e até mais.